Você já sentiu que em meio a uma situação impossível, você foi escolhido para fazer a diferença? Hoje vamos descobrir como a coragem e a obediência de Esther podem transformar a sua visão sobre como Deus nos usa em tempos de crise. Esther, uma jovem judia escolhida para ser rainha, se viu em uma posição de grande risco, mas ela não sabia que seria a chave para salvar o povo de Deus. Mas o que faz de Esther uma portadora das boas novas? E o que podemos aprender com ela sobre levar esperança em meio às dificuldades? Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis, cercado de desafios e incertezas. Assim como Esther, você também pode ser colocado em situações estratégicas. Neste vídeo, vamos mergulhar na coragem de Esther e entender como Deus usa pessoas comuns em missões extraordinárias. Esther foi mais do que uma rainha, foi uma portadora das boas novas. Sua intercessão junto ao rei representou a salvação de seu povo. Ela escolheu arriscar sua própria vida por um propósito maior. O que isso nos ensina sobre decisões difíceis? Como Esther, devemos estar atentos aos momentos em que Deus nos coloca em posição chave. Não negligencie a oportunidade de ser a voz de esperança. Assim como Esther intercedeu pelo povo, nós somos chamados a interceder uns pelos outros e levar as boas novas de Cristo ao mundo ao nosso redor. Estamos estudando a lição número 13 da classe de adulto, que tem o tema Esther, a portadora das boas novas. O texto áureo: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. Embora os judeus tenham experimentado uma grande virada em sua história, passando das trevas para a luz, isso nos adverte que nem sempre reconhecemos imediatamente a obra de Deus em nossas dificuldades. Assim como os judeus viveram momentos de incerteza e medo antes de sua libertação, também enfrentamos momentos de trevas em nossas vidas. Contudo, não podemos perder a fé ou a esperança, pois Deus age no tempo certo. Precisamos estar vigilantes e confiantes para não sermos consumidos pela desesperança nos momentos de tribulação, lembrando que a luz de Deus sempre brilha no final. Verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Assim como Deus transformou a escuridão e o medo dos judeus em sua luz e alegria, Ele também pode fazer isso em nossa vida. Se você está atravessando um período de tristeza ou humilhação, confie que o Senhor é capaz de mudar radicalmente sua situação. Ele pode trazer honra onde houve vergonha, júbilo onde havia angústia. O segredo é manter firme na fé, acreditando que Deus trabalha em nosso favor. Mesmo quando não vemos o caminho completo na nossa frente, hoje entregue a Ele suas ansiedades e espere pelo momento em que Ele fará brilhar a luz sobre sua vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 8, versículo 4 a 8, capítulo 9, versículo 29 ao 31 e o capítulo 10, versículo 1 ao 3. A história de Esther nos adverte sobre a responsabilidade que temos de interceder e agir em momentos de crise. Esther poderia ter escolhido o silêncio e protegido a si mesma, mas arriscou sua vida para salvar o seu povo. Isso nos alerta para o perigo da indiferença e do egoísmo, especialmente quando temos a oportunidade de fazer a diferença. Quando Deus nos coloca em posições de influência ou responsabilidade, devemos estar dispostos a agir com coragem, não apenas por nós mesmos, mas pelo que estão ao nosso redor. A omissão diante da injustiça pode ter consequências graves, e somos chamados a nos posicionar por aquilo que é justo e correto. Devemos aplicar em nossa vida que, assim como Esther intercedeu e agiu em favor do seu povo, nós também somos chamados a ser intercessores e agentes de transformação. Talvez Deus tenha colocado você em uma posição de influência ou diante de uma situação difícil onde você pode trazer libertação ou esperança para outras pessoas. Hoje, pode refletir como você pode se levantar como Esther
em defesa dos outros, seja em oração, em ações práticas ou em palavras. Permita que Deus use sua vida para o bem do próximo. A sua disposição em se envolver pode ser a chave para a mudança da vida de alguém, assim como foi a história de Esté e Mardoqueu. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. O segundo objetivo, discutir as boas notícias da rainha Esté para o seu povo. E o terceiro ponto é conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Introdução. O drama dos judeus estava se encerrando com o decreto do rei Assuero, que permitiu a defesa das comunidades judaicas. Esté trouxe as boas novas e Mardoqueu foi exaltado em todo o império. Uma advertência dessa introdução: mesmo diante de ameaças e perseguições, o povo de Deus deve se manter firme, confiando que o Senhor está no controle. O decreto de defesa foi uma intervenção divina, mas nos adverte que em tempos de provação precisamos nos posicionar com coragem e fé, confiando que Deus reverterá a situação no tempo certo. Devemos aplicar em nossas vidas que, assim como Esté e Mardoqueu agiram com coragem, somos chamados a ser portadores de esperança e justiça. Quando enfrentamos desafio e injustiça, devemos buscar a orientação de Deus, sabendo que Ele nos usa para trazer livramento e transformação. A sua fé pode ser a chave para a libertação de muitos ao seu redor. Ponto 1. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Subtópico 1. A humilhação de Esté e sua súplica. Esté, com humildade, suplicou ao rei Assuero para revogar o decreto de Amã, que permitia a morte dos judeus. Embora o rei já tivesse enforcado Amã, ele não podia anular o decreto, deixando um desafio para os judeus confiar em Deus e fazer sua parte. Uma advertência desse subtópico: mesmo com intervenções divinas, como a de Esté, sempre haverá desafios a enfrentar. Isso nos adverte que, embora Deus esteja no controle, não estamos isentos de agir com responsabilidade e fé em meio às adversidades. Devemos aplicar em nossa vida que, assim como Esté agiu em favor do seu povo, devemos nos lembrar de que confiar em Deus não significa ficar passivo. Há momentos em que Ele nos chama para agir com coragem e sabedoria, enfrentando os desafios que surgem, sabendo que Ele está ao nosso lado. Subtópico 2. Segurança jurídica. Apesar de seu poder, Assuero estava limitado pela lei dos medos e persas, que não podiam ser revogados. Mesmo em uma monarquia, o império da lei prevalecia. Da mesma forma, Jesus nos ensinou a respeitar as leis, e em países democráticos como o Brasil, todos devem se submeter à Constituição. Uma advertência desse subtópico que a submissão das leis é necessário para que haja ordem e justiça. No entanto, devemos estar atentos para que as autoridades também respeitem os limites legais e não abusem de seu poder. A lei deve ser respeitada para nunca idolatrada acima da vontade de Deus. Devemos aplicar em nossas vidas que, assim como Assuero e Dário não puderam revogar seus decretos, somos chamados a viver sob as leis que regem nossa nação. No entanto, devemos sempre orar pelas autoridades e buscar a justiça, sabendo que a verdade, a justiça e segurança vêm de Deus. Subtópico 3. O direito de defesa. Assuero não pôde revogar seu decreto, mas emitiu uma contra-ordem permitindo que os judeus se defendessem. A ordem gerou grande alegria entre os judeus e temor entre os povos. No dia marcado, os judeus se defenderam com sucesso, resultando em muitas mortes entre seus inimigos. Uma advertência desse subtópico é que, embora o direito de defesa seja legítimo, ele deve ser exercido com responsabilidade e conforme a lei. A defesa não deve se transformar em vingança indiscriminada, mas deve sempre buscar justiça e preservar a ordem. Assim como os judeus receberam a permissão para se defender, devemos usar os meios legais e justos disponíveis para proteger a nós mesmos e aos outros. A verdadeira vitória está em buscar justiça com integridade, sabedoria, confiando em Deus para nos guiar. Ponto 2.
A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Subtópico 1. A comemoração dos judeus. No dia 14 do mês de Adar, os judeus comemoraram o alívio do livramento que receberam. Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim para lembrar e celebrar o grande livramento que Deus deu ao povo judeu. Mesmo ao celebrar vitórias e livramento, é importante reconhecer que todas as bênçãos vêm de Deus e não nos orgulhamos de maneira que desvie o foco da gratidão. Devemos aplicar em nossa vida que, assim como os judeus comemoraram a sua libertação com alegria e gratidão, devemos lembrar de celebrar as bênçãos e livramento em nossas vidas, reconhecendo sempre a mão de Deus em nossas vidas e expressando nossa gratidão de forma sincera. Subtópico 2. A carta e o decreto de Esther. Esther e Mardoqueu enviaram uma segunda carta confirmando a festa de Purim, com 2 dias de duração. Esta carta, agora fundamentada em um decreto real, estabeleceu oficialmente a festa do calendário judeu. A advertência desse subtópico: embora tradições e celebrações sejam importantes, devemos lembrar que o verdadeiro propósito delas é glorificar a Deus e reconhecer seus livramentos. Devemos aplicar em nossas vidas que, assim como a festa de Purim foi oficialmente estabelecida para comemorar a intervenção de Deus, devemos valorizar e manter vivas as práticas que nos ajudam a lembrar e celebrar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Subtópico 3. A exaltação de Mardoqueu. Após a revelação de Esther sobre seu parentesco com Mardoqueu, Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã e confiou a ele a administração da casa do Agagita. Esther 8, versículo 1 ao 2. Posteriormente, Mardoqueu foi promovido ao segundo cargo mais alto do reino, antes ocupado por Amã. Esther 10, versículo 3. Mardoqueu se destacou como um homem público, exemplar e próspero, dedicado ao bem do seu povo. Uma advertência desse subtópico: Mardoqueu, apesar de sua posição elevada e honra, não usou seu poder para benefício próprio, para a justiça e o bem coletivo. Devemos estar atentos para que, ao alcançarmos posição de destaque, nosso comportamento continue a refletir os valores de integridade e serviço aos outros, e não apenas interesses pessoais. A exaltação de Mardoqueu nos lembra que Deus pode nos colocar em posições de influência para cumprir seus propósitos. Devemos fazer tudo com excelência e para a glória de Deus, como Mardoqueu fez, buscando sempre o bem comum e a justiça. Ponto 3. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esther desempenharam papéis cruciais no Império Persa, especialmente para os judeus. Esther chegou ao cargo de rainha com respeito e obediência a Mardoqueu, demonstrando humildade, prudência e equilíbrio. Sua firmeza moral e atitude distinta foram notáveis e exemplares. Uma advertência desse subtópico: a busca por relevância não deve levar à disputa de papéis ou comportamentos desrespeitosos. A verdadeira importância vem de cumprir o propósito divino com integridade e humildade. Devemos aplicar em nossas vidas que, assim como Esther, devemos reconhecer e abraçar os propósitos de Deus em nossas vidas. Ser fiel e respeitoso em nossas responsabilidades pode nos tornar instrumentos insignificativos para o bem. Subtópico 2. A banal guerra dos sexos. Deus não participa de disputas como a guerra dos sexos, que semeia ódio entre homens e mulheres. Ele nos criou com papéis distintos, conforme revelado nas Escrituras. Gênesis 1, 27. Gênesis 2, versículo 15 ao 18. No fim, julgará todos segundo suas leis e justas, e não se deixa influenciar por ideologias sexistas. Deus chama tanto homens quanto mulheres para serem relevantes e contribuir para o bem-estar da sociedade. Uma advertência desse subtópico: a guerra do sexo é uma distração que desvia a atenção dos verdadeiros papéis e contribuição que cada gênero pode fazer no mundo. Divisões e conflitos entre homens e mulheres apenas enfraquecem a sociedade e a missão de Deus. Devemos aplicar em nossas vidas que, ao reconhecer e valorizar o papel único e a contribuição de cada pessoa,
independente de gênero, trabalhe com promover a igualdade e a colaboração em vez de alimentar conflitos desnecessários. Subtópico 3. O contexto cristão. Além do subtópico 3, o contexto cristão. Diversas mulheres, tanto na Bíblia quanto ao longo da história da igreja, desempenharam papéis significativos. Entre elas estão Catarina von Bora, Susana Wesley e Corrie de Bon. No contexto assembleano, destacam-se Celina Martins Albuquerque, Lina Nystrom e Zélia Brito, entre outras. Muitas mulheres notáveis continuam a impactar o mundo cristão até hoje. Uma advertência desse subtópico: é importante reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres sem comparações desnecessárias ou exclusões. Cada indivíduo, independentemente do gênero, de um papel valioso a desempenhar. Devemos aplicar em nossa vida e, ao reconhecer e celebrar as contribuições de mulheres em sua vida, uma aplicação pessoal, reconheça e celebra as contribuições de mulheres em sua comunidade e na sua vida. Agradeça por suas influências positivas e busque apoiar e incentivar a participação ativa de todos, sem discriminação. Conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nestas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Hoje você pode ser a voz que alguém precisa ouvir. Ore e peça a Deus para lhe mostrar onde você pode ser um portador das boas novas. Seja como Esther, corajoso, obediente e pronto para fazer a diferença. Esther foi usada por Deus para trazer libertação. E você também pode ser um agente de transformação onde está. Que possamos, como Esther, sermos mensageiros das boas novas, mesmo em tempos difíceis. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente.